Olá meus amigos, meu nome é Augusto Sato e eu sou fundador do Meushow.com. Há 20 anos eu trabalho na área de eventos e nesse período eu vim montando diversos festivais aqui no meu estado. E ao mesmo tempo acompanhando a necessidade das cervejarias de fazer a venda direto para o consumidor final. Pensando nisso, montei um espaço onde as empresas poderiam expor os seus produtos. Um espaço também onde as cervejarias poderiam lançar os seus chopps. E dei o nome de Senhor Mustache. Era um clube de negócios. Infelizmente, só conseguimos lançar o Senhor Mustache em março de 2020. Logo na sequência, veio o lockdown em função da pandemia. E com isso, todos os eventos tiveram que ser cancelados. Com o decreto, todos os bares foram obrigados a fechar. E com isso, as cervejarias artesanais perderam seu espaço para poder comercializar os seus produtos. Mas tem aquele ditado, né? Quando uma porta se fecha, uma janela se abre. E a janela foi o autosserviço. Como o nosso espaço, todas as vendas eram realizadas através do nosso app, continuamos abertos durante a pandemia, possibilitando as cervejarias artesanais venderem seus produtos para o consumidor final. Com o tempo, a nossa solução começou a ganhar visibilidade e, com isso, fomos chamados para colocar pontos de autosserviço nos principais shoppings da cidade. Infelizmente, com a expansão dos nossos pontos, tivemos vários problemas com relação à tecnologia de autosserviço que existia naquele momento. Eu já estava prestes a desistir. Foi aí que eu conheci o Alejandro. Eu sou Alejandro Duenas. Eu sou formado em técnico em eletrotécnica, depois formei em administração e cursei MBA em gestão de negócios digitais. Trabalhei 26 anos numa empresa familiar da minha família, numa indústria de alimentos. Posteriormente, fiquei 3 anos na diretoria administrativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo. O desenvolvimento do sistema de automação de chopeiras surgiu num momento onde deveria ser um momento de descontração, de felicidade, de comemoração com os amigos. Nós saímos para tomar chopp e fomos numa tap house, que era um momento, né? Era a sensação do momento em 2018, 2019. Só que aí a gente chegou lá e, na verdade, a gente estava querendo só tomar chopp e aí teve que enfrentar fila para fazer um cadastro, pegar o cartãozinho, botar crédito no cartão para só aí poder tomar chopp. E, na verdade, o que a gente estava querendo é só tomar chopp. E aí é que surgiu essa ideia, essa necessidade de, do ponto de vista do cliente, do consumidor, dar uma melhor experiência para ele. E o que é a experiência do usuário? O que eu entendo como deve ser a experiência do usuário de quem está querendo tomar chopp? A experiência do usuário é tomar chopp rápido, gelado e de qualidade. Foi nesse sentido que eu comecei a pensar que algo poderia ser melhorado no que estava sendo proposto, no que tinha de disponibilidade de sistema naquele momento. E aí é que, junto com um time que eu entendo que é um time de excelência, a gente começou a pensar em soluções e em jornadas do consumidor que facilitassem o acesso ao produto, de forma que seja um produto, de forma que seja uma jornada mais tranquila, com menos fricção. E aí é que a gente desenvolveu a primeira versão da válvula, que hoje é utilizada no Meushow, onde o acesso, o processo de pagamento, o processo de validação do acesso ao produto era um processo muito mais fácil, foi um processo muito mais fácil, foi um processo com muito menos fricção para o usuário. Então o usuário simplesmente lia um QR Code, Pix, para pagar e o sistema libera o produto na quantidade que foi paga. Um outro pilar que nos moveu a desenvolver o sistema do jeito que ele é hoje é diminuição do custo de investimento e facilidade na manutenção e na instalação do produto. Então, a gente buscou insumos e equipamentos de qualidade e baratos, uma forma de instalação simples para que chegasse a ser plug and play, né? O operador compra o produto, ele mesmo consegue instalar, ele mesmo consegue configurar e o processo de manutenção praticamente não existe, né? Então, o que moveu o nosso
o nosso desenvolvimento foram esses dois pilares. O consumidor, a experiência do usuário, tem que ser fácil, rápido, simples, e o operador também tem que ser fácil, barato e simples de se instalar e operar. Depois que eu tive esse insight de que algo precisava ser feito, um novo produto precisava ser desenvolvido, em casa eu tenho um desenvolvedor que é o meu filho. A gente começou a conversar, começou a bater papo sobre como seria esse produto e junto com ele e o meu conhecimento prévio de eletrônica, a gente fez um primeiro protótipo, né, que eu brinco que a Microsoft nasceu numa garagem de uma casa e a Zapiz, o que hoje é meu shop, nasceu no box do banheiro do quarto de hóspedes lá de casa, porque todos os primeiros testes a gente fez com toda uma gambiarra, né, pendurada no box e nas torneiras para poder fazer os testes de acionamento, de calibração, de volumetria, né, toda essa parte eletrônica e de hardware associada com um sistema e um software desenvolvido pelo meu filho. Então, inicialmente, começamos a trabalhar nesse ambiente totalmente informal e adaptado, né? Então, como a gente começou a desenvolver, logo depois da ideia concebida, o Arthur, meu filho, e eu fizemos um primeiro protótipo, mas carecia de robustez no sistema. Pedi para ele uma indicação, perguntei se ele conhecia alguém que poderia nos ajudar nesse processo. Meu filho trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software, numa fábrica de software, e ele falou: meu chefe, eu acho que é uma pessoa que, além de ser um ser humano incrível, ele é uma pessoa de extrema competência, é exatamente o que a gente está precisando. Aí conversei com o Silas, foi conexão imediata. O Silas hoje ele é o CTO da empresa e ele foi o responsável por toda a arquitetura do que é o sistema hoje de acionamento, de gestão, de controle, de interligação com bancos. Então nós começamos entre o Silas, meu sócio, o Arthur, meu filho, e eu a desenvolver esse sistema. Quando eu conheci Alejandro, ele me convidou para poder participar de um desafio de desenvolvimento de um sistema de autosserviço de chopp, onde a gente pudesse desenvolver um sistema plug and play, diminuindo o atrito que ele identificou no mercado, onde o consumidor tinha que exercer uma série de etapas para conseguir tirar o seu copo de chopp. Então, em um ano, a gente desenvolveu um sistema onde o usuário, com 30 segundos, conseguisse retirar o copo de chopp dele sem fazer nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de obrigação. E a gente conseguiu desenvolver uma versão de um sistema Pix, onde com a câmera do celular o usuário lê o QR Code e faz a liberação do produto em menos de 30 segundos. Meu nome é Silas, sou desenvolvedor de software, atuo no desenvolvimento de software há mais de 15 anos, principalmente na área de automação siderúrgica, onde desenvolvi mais de 40 sistemas ligados à produção de aço no estado e também no desenvolvimento de sistemas marítimos e portuários. Hoje trabalho como CTO na meu shop, onde desenvolvo um sistema de automação, toda a parte de software e comunicação com os parceiros, sejam eles transações bancárias, sejam eles APIs de comunicação e gestão de pagamentos. Agora, com a segurança da tecnologia do Alejandro e do Silas, pensamos que a melhor forma de divulgar as cervejarias artesanais era com equipamentos mais compactos, colocando o produto o mais próximo possível do consumidor final. Para expandir o modelo de negócio, criamos um processo de licenciamento para plugar as cervejarias aos investidores, criando equipamentos onde a gente pudesse levar o chopp artesanal a vários locais onde antes não existia a possibilidade de ter a venda desse produto. Um dos nossos licenciados foi o Bruno.
Minha jornada empreendedora começa em 2003. Após voltar do intercâmbio nos Estados Unidos, eu decidi que minha vida seria empreender e comecei a estudar quais seriam os caminhos. De 2003 a 2005, a estratégia ainda foi offline, foi com projetos de intercâmbio e tal, abrindo operação de uma empresa brasileira nos Estados Unidos. E rapidamente eu percebi que eu deveria alçar novos voos, né? Foi quando, ainda nos Estados Unidos, eu percebi que o futuro tinha a ver com rede social, web e tecnologia como serviço em função disruptiva de mercado, e vim para o Brasil com essa visão de encontrar caminhos que a gente pudesse usar a tecnologia para recriar mercados, facilitar processos. E aí, em 2006, eu fundei minha primeira startup, que foi uma empresa de cashback. A gente inaugurou o termo cashback no país, 2006, 2007. Foi uma jornada super interessante com meu sócio na época. A gente pegou um momento muito aquecido do mercado, em que muitos investidores queriam fazer parte. A gente aprendeu muito durante o processo, alguns erros de principiantes, captar mais dinheiro do que precisa, fazer todo um processo mais longo, duradouro. Não existia o termo startup no Brasil praticamente, investidor anjo e tal, era mais private equity. A gente veio nessa época nascendo com um projeto inovador, e ali foi minha primeira grande escola, tanto nacional como internacional, que a gente levou o projeto para uma escala internacional antes de decidir parar com o projeto em 2011 para 2012. Eu passei, né, um tempo de estudo depois dessa fase, e a partir de 2013 eu voltei para o cenário de startups em Curitiba, que era a minha praça, já vivendo uma nova fase do mercado brasileiro, desenvolvendo startups e criando as primeiras possibilidades de unicórnios e tal. E aí foi quando eu comecei a ajudar algumas startups da cidade a ingressarem no mercado, captarem recurso, irem para o internacional. E aí eu fiz toda uma jornada de 500 startups, passar a temporada fora, startups com várias rodadas, né, do mundo de beleza, do mundo, até mesmo do mundo offline, né, como máquina de café e tal, ajudando algumas startups de Shark Tank. Eu passei por vários projetos interessantes, a grande maioria deles como parceiro, sócio, que entrava para trazer capital, ajudar a estruturar o negócio e montar toda a estratégia de crescimento e escalabilidade dele, até que eu decidi em 2017 oficializar melhor isso e montar uma estratégia de fundo pré-anjo, na verdade, porque observando o gap que tinha do mercado de tecnologia e das startups, eu percebi que muitas delas não chegavam no momento de captação, muitas vezes porque não tinham o básico da operação enquanto empreendedor e tal. E daí eu entrei nisso, e isso eu tenho participações em alguns projetos até hoje. Alguns eu saí, fiz minhas vendas, e foi quando eu me deparei com um cenário novo a partir de 2020 aqui em Vitória. Eu conheci o Sato durante a pandemia de 2020. Saí de Curitiba, vim empreender no Espírito Santo, minha família daqui, a família do meu pai é daqui. E durante a pandemia, no trajeto casa-trabalho, eu me deparei com alguns equipamentos. Como bom empreendedor e sempre olhando a oportunidade, apaixonado por cerveja, eu percebi ali que tinha uma possibilidade interessante, desde que a tecnologia funcionasse, desde que eu entendesse como é que funcionaria a escalabilidade do projeto. Primeiro, como consumidor, virou ponto de parada, o que hoje é a nossa base, virou ponto de parada de experiência, né? Dessa fase inteira de experimentação, e rapidamente começa a vir aquelas ideias de como escalar e como levar. Naquele momento minha ideia era levar para o sul, né? Pegar uma representatividade, uma representação no sul do Brasil, que é um mercado que eu conheço bem. E aí
eu comecei a estudar um pouquinho e uns amigos em comum me apresentaram para o Sato. Num momento muito oportuno em que ele estava operando uma máquina que fica em Vila Velha e uma máquina de 2 torneiras liberando chopp no Pix, né, sem aplicativo. E aquilo ali me chamou muita atenção e a gente começou ali uma conversa. No primeiro momento, algo de estudo para entender como que seria eu trabalhar com isso e rapidamente a gente foi evoluindo. Naquele momento ainda era licenciamento, como investidor licenciado. Então compra aí algumas máquinas, testa antes de levar para o Sul e aí começou o meu relacionamento com a Meu Chopp. Eu lembro que no início eu não aceitava que a Meushop.com era uma startup. Eu achava que eu tinha um negócio, né? Não uma startup, não uma modinha que eu pensava na época. Mas depois que eu entendi o contexto de uma startup, eu vi que só através de investimento a gente conseguiria fazer com que o mercado mudasse de verdade. Existia uma dor entre a cervejaria para fazer a distribuição do seu produto e o consumidor, que não alcançava o chopp artesanal. Quando eu comecei a desenvolver o plano de negócio para fazer as primeiras captações, estudar o mercado, entender como é que estava o cenário e tal, eu me deparei com algo que é muito raro. Você ter um mercado gigantesco, que é o mercado da cerveja no Brasil. O Brasil é o 3º maior mercado do planeta, atrás simplesmente dos Estados Unidos e da China. Quando eu vi isso daí e olhei para o número de 200 bi de movimentação que o mercado brasileiro tem em cima da cerveja, e o dado que para mim foi o pulo do gato, isso ainda está operado como uma espécie de oligopólio, que é típica de mercados não maduros, típica de mercado em desenvolvimento, que você tem 95% na mão de 3 grupos e você tem mais de quase 2.000 empresas, né? Oficialmente com mapa responsável por microempresas, famílias, que são as microcervejarias, a craft beer, elas operando 2% do mercado. Aí eu vi uma possibilidade muito interessante da gente ajudar esse local, esse mercado de desenvolvimento a catalisar, catapultar isso, considerando que fazendo isso a gente estaria ajudando o desenvolvimento local. Então, quando eu joguei isso em projeto e alinhei isso com o Sato, a gente viu que esse seria o caminho e esse projeto seria uma coisa muito legal da gente dedicar nossos próximos anos a resolver esse case, a impactar milhares de pessoas, a impactar centenas e milhares de empresas positivamente. O fato mais interessante que a gente viu, olhando para o mercado como um todo, a gente viu várias peças, né, separadas de um tabuleiro. Cada um fazendo o seu trabalho, se desenvolvendo e focado numa etapa do projeto do mercado cervejeiro. Então, algumas empresas focadas em logística, outras empresas focadas em produto e insumo, outras empresas focadas em tecnologia para bares, outras empresas focadas na distribuição de grandes players e tal. A gente foi vendo todo o cenário. O que a gente percebeu que seria o grande atrativo, o grande diferencial e que daria para a gente um potencial literalmente de escalabilidade seria uma plataforma no meio integrando tudo isso, né? Algo que pudesse viabilizar a conversa de diferentes atores, fazendo com que esses elementos, principalmente cervejarias, consumidores e suppliers, começassem a trabalhar numa simbiose de forma orquestrada, sem que exigisse grandes esforços de nenhum dos lados. Então, isso, quando a gente viu que botando tecnologia, botando inteligência e a plataforma autônoma ser como um carro-chefe disso, poderia criar a base para viabilizar essa plataforma. E a partir do momento que tivesse a plataforma, a gente teria uma cadeia inteira integrada pela primeira vez no mercado, aí sim a gente teria um business que seria inimaginável. Com o primeiro aporte, decidimos recomprar todos os equipamentos dos licenciados. Acreditávamos assim que de uma forma centralizada conseguiríamos fazer melhor a operação de logística de chopp e toda a parte de controle de qualidade desses produtos. Assim que eu comecei a operação com o Sato, a gente começou a fase de testes, né? Pensando sempre nesse processo de fail fast, lean startup. Então a gente usou o hardware, o equipamento, como forma de testar mercado e entender para onde a gente deveria direcionar todos os esforços, né?
Então, uma das coisas que o Sato já tinha aberto e já tinha jogado na mesa foi que a fragilidade de não ter um ponto ou de botar a máquina em pontos de terceiro era muito grande. A gente acabava criando, se a gente crescesse muito em pontos de terceiro, em pontos que a gente não dominasse, a gente acabaria criando um projeto muito frágil de longo prazo. Então a gente teria que criar uma vertente, uma vertical que fosse mais sólida e que também não gerasse uma estrutura de investimento muito alta, de capex muito elevado. E aí a gente percebeu que a gente poderia ter um canal muito interessante e que fortaleceria ainda mais o conceito de democratizar, descentralizar o acesso artesanal, levando as máquinas de chopp, as máquinas autônomas, para o mais próximo possível de dentro de casa das famílias. E aí foi quando a gente encontrou os condomínios, vindo de um mercado que já estava aquecido, que é o mercado de conveniência dentro dos condomínios. A gente percebeu que os condomínios e prédios e em geral teriam um interesse em colocar essa facilidade para os seus moradores e tal. E rapidamente, quando a gente estalou o dedo e abriu a possibilidade de colocar custo zero, os equipamentos dentro do condomínio, sem pagar mensalidade para ninguém, sem nem pagar eletricidade, mas que a gente estaria levando uma facilidade. E aí aconteceu de realmente ser muito factível, churn zero, né, os condomínios que entram não pedem para sair, e a gente começou a nascer o projeto de escalabilidade da Meu Chopp. Com a confiança do nosso investidor, decidimos testar também vários outros pontos de venda. Com isso, voltamos com os equipamentos para dentro dos shoppings e levamos também a solução de autosserviço para vários locais onde tinha grande fluxo ou aglomeração. E com isso, buscamos entender a melhor forma de fazer uma venda 100% autônoma. Testamos e tiramos muita experiência para poder entender como a variação do preço e a variação do produto criava uma sensibilidade para o consumidor final. Com a expansão das nossas operações, vimos a importância de fazer uma melhoria contínua na nossa tecnologia. E conversando com o Bruno, decidimos fazer uma proposta para o Alejandro e para o Silas. Nós tínhamos desenvolvido um sistema que estava sendo muito bem aceito pelo mercado. Porém, tínhamos uma dificuldade de encontrar modelos de negócios para esse produto. É um produto que complementa um negócio. Conheci o Augusto. O Augusto já tinha um modelo de negócio que se encaixava perfeitamente no desenvolvimento que a gente tinha feito e conseguimos alinhar um trabalho em conjunto complementar, né? O Augusto é um cara muito empreendedor, com muitas ideias e que encaixavam exatamente com a nossa necessidade, que era justamente mercado. Então, juntando essas competências, né, a gente conseguiu dar esse sprint inicial na Meu Chopp. Nos 2 primeiros meses de operação da Meu Chopp, eu e Sato, a gente sentou e a gente percebeu que a gente teria um business gigantesco e que a tecnologia seria o ponto central e não simplesmente uma empresa de máquinas de chopp e tal. Rapidamente a gente percebeu que precisaria de um braço tecnológico muito forte e em uma parceria super saudável com o nosso investidor, Michael, a gente dividiu a estratégia com ele de, antes de começar a escalar qualquer tipo de coisa, puxar uma empresa que já vinha desenvolvendo tecnologia de ponta com o Sato há pelo menos 2 anos. A gente deveria chamar esses caras à mesa e transformar eles em sócios. Quando a gente decidiu que seria o melhor caminho, a gente chamou para conversar, para entender o time de vida deles, porque seria um desafio para todo mundo, seria algo de criar um bolo muito maior, mas todo mundo com muito mais trabalho, porque a gente deixaria de fazer projetos separados para criar um business mais integrado em nível nacional, internacional e tal. Então, uma outra realidade de projeto de startup. Entendemos e enxergamos que o nosso produto foi desenvolvido para ser o pilar ou o suporte de negócios. E aí, naquele momento, o Augusto Sato era um dos nossos clientes, a gente sempre muito em contato para desenvolver as necessidades que ele tinha,
mas ao mesmo tempo enxergando que existiam muitas oportunidades de novos negócios no mercado. E ele tem muita competência nessa linha de estruturação de novos negócios utilizando o nosso produto. E foi aí onde a gente decidiu, vamos nos juntar, complementar competências para daí a gente alcançar mercados maiores. Agora, com o time de tecnologia junto, a gente viu a importância de levar essa solução inovadora para todo o Brasil, principalmente a função de pagamento direto pelo Pix, uma coisa que revolucionou o mercado cervejeiro. A experiência local de como funciona a cabeça do empresário local, das cervejarias, dos distribuidores, dos consumidores, é super importante, e isso a gente tinha um domínio da região aqui do Espírito Santo. Quando veio a possibilidade da gente apresentar isso em nível nacional, pós-pandemia, todo o mercado cervejeiro empolgado com a possibilidade do primeiro evento pós-pandemia, Brasil Brau, acontecer, a gente viu ali uma forma de botar em teste nossa tese, botar em teste nossa tecnologia, botar em teste nossa equipe, para que a gente testasse e validasse a criação desse grande projeto e aí começa assim uma escala real dessa startup. Então, a Brasil Brau para a gente foi um marco, a gente aproveitou o evento para vamos botar à prova o projeto, vamos entender o cenário. E com esse processo todo a gente começou uma conversa com as empresas de São Paulo. Aproveitamos o evento de São Paulo para conversar com as principais cervejarias paulistanas e identificamos que a dor delas era a mesma dos outros estados que a gente havia visitado anteriormente. Com isso, definimos que seria necessário acelerar nosso projeto de expansão com a plataforma, verticalizando toda a cadeia produtiva e unificando todos os players do mercado para fazer com que o chopp artesanal pudesse fazer essa expansão e essa democratização em todo o Brasil. E ali a gente viu que as dores são as mesmas, às vezes contadas com histórias diferentes, mas as dores que a gente via que as cervejarias, o microempresário tem, é a mesma em São Paulo. Quando veio a feira, o evento, a gente se deparou com empresas, cervejarias, suppliers do Brasil inteiro. E ali a gente teve a oportunidade de observar esses players testando equipamento e testando a nossa visão, conversando e jogando opinião sobre. E a gente teve a oportunidade de fazer literalmente uma pesquisa qualitativa sobre o projeto, sobre a tecnologia, sobre o futuro do negócio. Todo mundo impactado de ver pela primeira vez fazer a liberação do chopp direto pelo Pix do banco. A gente traz essa solução para o evento para poder chamar a atenção para uma causa. Meuchopp.com vem para revolucionar o modelo de negócio de venda de chopp artesanal no Brasil. A gente veio para duplicar o mercado, fazendo uma plataforma unificada com vários parceiros. E para isso foi importantíssimo o evento. A gente sai do evento com vários parceiros, com muito networking, trazendo essa plataforma unificada, onde todas as cervejarias podem se plugar para fazer com que o autosserviço possa ser uma alternativa de venda de chopp autônomo para o consumidor final. A gente é uma solução de marketing, logística, RP, tudo para que a cervejaria possa se estruturar para a gente conseguir duplicar esse mercado. Portugal surge, primeiro, não surgiu como uma demanda, como uma estratégia de abertura de mercado para 2022, nem mesmo 2023. Ele surgiu como o potencial de estudar um pouquinho, entender um pouquinho o mercado europeu, considerando que a gente está no mercado cervejeiro que é global e o Brasil é vitrine para esse mercado, um dos poucos mercados, na verdade, que o Brasil é vitrine global e que você tem CEOs, CFOs, grandes diretores brasileiros ocupando os maiores cargos das empresas cervejeiras globais, a gente percebeu que era o momento, enquanto uma empresa que se propõe ser líder de mercado em inovação, tecnologia e proposta de valor, a gente viu que era o momento de começar a interagir com o mercado internacional e o mercado europeu se encaixa muito no que a gente vê de proposta de valor. E assim começou uma conversa sobre Portugal. Ao longo dos meses, a gente foi percebendo que daria para avançar um pouco mais nesse estudo, um estudo de mercado e testando já a tecnologia no cenário europeu a partir de Portugal,
colocando, a gente está levando algumas válvulas para abrir torneiras de cervejarias portuguesas em loco. Brasileiros pela primeira vez vão poder experimentar cervejarias portuguesas no autônomo, em pontos que muitas vezes eram impossíveis antes, geralmente por custo, né? Custo de operação, custo de mão de obra e tal. Agora eles têm essa possibilidade. E a outra é de começar um relacionamento com parceiros e investidores internacionais, entendendo que ao longo desses últimos meses a gente recebeu alguns feedbacks, insights e necessidades de abrir projetos para fora. Depois de todo esse aprendizado, vimos a importância de criar uma comunidade, uma plataforma que pudesse verticalizar todo esse processo. Vimos a importância da realização dos festivais para a democratização do chopp artesanal em todo o Brasil. Só assim conseguiremos mudar a dinâmica do chopp artesanal. Eu convido você a fazer parte dessa revolução, juntos, mudando o mundo, litro a litro.